people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. E nós estamos agora, no livro 2, como vocês lembram. No livro 2, e a gente vai começar agora o capítulo 4, tá? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, mas lembre-se de que a gente já tá lendo aqui, Anne de Green Gables há um tempinho, a gente já terminou o livro 1, agora a gente tá no livro 2, então se você não tá acompanhando a história junto com a gente, volta lá na playlist, vai no capítulo 1 do livro 1 para você pegar a história desde o começo. Se você já tá aqui há um tempinho, seja bem-vindo de volta e vamos lá ler o capítulo 4 do livro 2. O título do capítulo é Opiniões Diferentes. Em um fim de tarde, ao pôr do sol, Jane Andrews, Gilbert Blythe e Anne Shirley se encontravam junto a uma cerca, à sombra dos galhos de abetos que uma brisa balançava gentilmente, onde um atalho no bosque, conhecido como Rota das Bétulas, se juntava à estrada principal. Jane havia passado a tarde com Anne, que agora acompanhava a amiga até uma parte do caminho de volta, e ao passarem pela cerca, depararam-se com Gilbert. Os três estavam conversando sobre a fatídica manhã do dia seguinte, que seria a 1ª de setembro, quando as escolas voltam a abrir suas portas. Jane iria para Newbridge e Gilbert para White Sands. Vocês dois têm uma certa vantagem, suspirou Anne. Vão lecionar para crianças que não conhecem, enquanto eu terei de dar aula para os meus antigos colegas. E a senhora Lynde disse que tem medo de que eles não me respeitem como o fariam com um estranho, a menos que eu seja muito severa desde o primeiro momento. Mas eu não acredito que uma professora deva ser severa. Ai, parece tanta responsabilidade. Creio que vamos nos sair bem, apaziguou Jane. Ela não se torturava com nenhuma aspiração de ser uma influência benéfica. Sua intenção era ganhar seu salário dignamente, agradar os membros do conselho diretor e ter o nome escrito no hall de honra do inspetor da escola. Jane não tinha maiores ambições. O mais importante é manter a ordem, e um professor tem que ser um pouco severo para isso. Se meus alunos não fizerem o que digo, eu os castigarei. Como? Dando-lhes uma boa palmatória, claro. Jane, você não faria isso, lamentou Anne chocada. Jane, você não poderia. De fato, eu poderei e farei, se merecerem, retrucou Jane resoluta. Eu jamais conseguiria bater uma criança, replicou Anne, igualmente decidida. Não acredito de forma alguma nesse método. A senhora Stacy nunca surrou nenhum de nós e ela mantinha a ordem perfeitamente. E o Sr. Phillips estava sempre fazendo isso e não tinha nenhum controle sobre a classe. Não, se eu não conseguir dar aula sem palmatória, desistirei de tentar lecionar. Há formas melhores de lidar com a situação. Eu tentarei conquistar a afeição de meus pupilos, e então eles vão querer fazer o que eu mandar. Mas e se não quiserem? Perguntou a prática Jane. Eu não os açoitaria de forma alguma. Estou certa de que isso não faria bem nenhum. Oh, Jane, não use a palmatória em seus alunos. Querida Jane, não importa o que eles façam. O que tem a dizer sobre isso, Gilbert? Quis saber Jane. Não acha que existem crianças que realmente precisam de uma surra de vez em quando? Você não acha cruel e bárbaro açoitar uma criança? Qualquer criança? Exclamou Jane com o rosto seriamente corado. Bem, disse Gilbert lentamente dividido entre suas reais convicções e o desejo de corresponder aos ideais de Anne. Ambos os lados têm seu mérito. Não creio que devamos bater muito nas crianças. Eu acho, como você disse, Anne, que existem maneiras melhores de controlar a classe, via de regra, e que a punição corporal deve ser o último recurso. Mas, por outro lado, como disse Jane, creio que exista uma ou outra criança que não responde a nenhum outro modo e que, em suma, precisa de uma palmatória e que se tornará uma pessoa melhor por isso. A punição corporal, como último recurso, será minha regra. Gilbert, ao tentar agradar os dois lados, conseguiu, como de costume, desagradar a ambos. Jane balançou a cabeça.
Eu usarei a palmatória em meus alunos quando forem desobedientes. É o caminho mais rápido e fácil de convencê-los. Anne lançou um olhar desapontado para Gilbert. Eu nunca açoitarei uma criança, repetiu ela com firmeza. Tenho certeza de que não é correto e tão pouco necessário. E se o menino lhe responder com atrevimento quando você der a ele uma tarefa? Respondeu Jane. Eu o manterei na sala após a aula e conversarei com bondade e firmeza com ele. Existe algo bom em cada pessoa. É só uma questão de saber encontrá-lo. E é o dever de um professor descobri-lo e desenvolvê-lo. Foi isso que o nosso professor de gerenciamento escolar na Queen's nos disse, você sabe. Você acredita mesmo que pode encontrar bondade em uma criança por meio de palmatórias? É muito mais importante influenciá-la corretamente do que ensinar-lhe os 3 R's, como disse o professor Rainey. Aí tem uma nota de rodapé aqui, ó. Os 3 R's referem-se a habilidades básicas ensinadas nas escolas, leitura, escrita e aritmética, que em inglês é reading, writing and arithmetic. Mas o inspetor vai avaliar se eles sabem os 3 R's, lembra-se? E o relatório do seu desempenho não será bom se os alunos não estiverem de acordo com os padrões dele, protestou Jane. Prefiro que meus alunos me amem e se lembrem de mim como alguém que realmente os ajudou a figurar o hall de honra, afirmou Anne decididamente. Você nunca punirá as crianças, nem quando se comportarem mal? Perguntou Gilbert. Ah, sim. Nesse caso, precisarei puni-los, eu suponho, apesar de saber que odiarei fazer isso, mas posso mantê-las na sala durante o recreio ou colocá-las de pé em um canto da sala ou mandar que copiem frases. Suponho que você não castigará as meninas mandando que se sentem como os meninos, não é mesmo? Disse Jane maliciosamente. Gilbert e Anne se entreolharam e sorriram, embaraçados. Uma vez, Anne havia sido obrigada a sentar-se com Gilbert como punição, o que só resultou em tristeza e amargura. Bem, o tempo dirá qual é a melhor maneira, concluiu Jane filosoficamente ao se despedirem. Anne voltou para Green Gables pela rota das Bétulas sombria, farfalhante com o aroma das samambaias, passando pelo Vale das Violetas e pelo Charco do Salgueiro, onde luz e escuridão se beijavam sob os pinheiros, e finalmente pela Travessa dos Amantes, lugares que ela e Diana haviam batizado muito tempo atrás. Anne caminhava lentamente, desfrutando da doçura do bosque e do campo, bem como do crepúsculo estrelado de verão, pensando taciturnamente sobre as novas responsabilidades que assumiria na manhã seguinte. Quando chegou ao quintal de Green Gables, o tom alto e decidido da voz da Sra. Lynde chegou até ela através da janela aberta da cozinha. A Sra. Lynde veio me dar um bom conselho para amanhã, pensou Anne com uma careta. Mas acho que não vou entrar. Seus conselhos são como pimenta, eu acho, excelentes em pequenas quantidades, mas muito ardidos na dose que a Sra. Lynde prefere. Em vez disso, eu vou bater um papo com o Sr. Harrison. Essa não era a primeira vez que Anne ia conversar com o Sr. Harrison desde o notável incidente da vaca Jersey. Ela já o havia visitado em vários fins de tarde, e os dois tinham se tornado muito bons amigos, apesar de que, em alguns momentos e situações, Anne pensava que a franqueza da qual o Sr. Harrison tanto se orgulhava era um pouco penosa. Ginger continuava tratando Anne com suspeitas e nunca falhava em saudá-la sarcasticamente com a ruivinha. O Sr. Harrison tentara, em vão, dissuadi-o desse hábito, saltando empolgado todas as vezes que via Anne chegar, exclamando, pela minha alma, aí vem aquela mocinha novamente, ou algo igualmente lisonjeiro, mas Ginger percebeu a estratégia e o ignorou. Anne nunca saberia quantos elogios o Sr. Harrison lhe fez pelas costas. Ele certamente nunca elogiou na presença dela. Bem, presumo que você estava no bosque recolhendo um bom suprimento de varas finas para amanhã, foi sua saudação conforme Anne subiu os degraus da varanda. Certamente não, respondeu indignada.
Ela era um excelente alvo para provocações, pois sempre levava as coisas muito a sério. Eu nunca usarei uma vara na minha escola, Sr. Harrison. É claro que terei uma vara para apontar, que será usada apenas para apontar. Então, a senhorita vai castigá-los com um cinto? Bem, não sei, mas está certa. A vara causa uma dor aguda na hora, mas o cinto arde por mais tempo, isso é um fato. Eu não usarei nada do tipo, não vou açoitar meus alunos. Santo Deus! Exclamou ele, genuinamente perplexo. Então, como pretende mantê-los na linha? Por meio da afeição, Sr. Harrison. Não vai funcionar, não mesmo, Anne. Poupe a criança do castigo e você a estragará. Quando eu ia para a escola, o professor me açoitava praticamente todos os dias, pois dizia que, se eu não estava fazendo travessuras, eu estava tramando-as. Os métodos mudaram desde os seus dias de escola, Sr. Harrison. Mas a natureza humana não. E escreva o que eu digo. A senhorita só conseguirá manter esse jovem sob controle se tiver uma vara de pontão para ser usada. É impossível. Bem, primeiro eu tentarei do meu jeito, respondeu Anne, que tinha uma forte determinação e era capaz de agarrar-se de maneira tenaz às próprias teorias. Imagino que a senhorita seja bem teimosa, foi a forma que o Sr. Harrison encontrou para se expressar. Bem, isso nós veremos. Um dia, quando ficar bem nervosa e as pessoas do cabelo da cor do seu têm uma grande propensão a ficarem nervosas, a senhorita se esquecerá de todas as suas belas noçõezinhas e dará uma sova em alguns deles. De qualquer modo, a senhora é muito jovem para lecionar, jovem e infantil demais. De modo geral, Anne foi para a cama sentindo-se pessimista naquela noite. Ela dormiu mal e estava tão pálida e abatida no café da manhã do dia seguinte que Marilla ficou preocupada e insistiu em preparar-lhe uma xícara bem quente de chá de gengibre. Anne o bebeu em pequenos goles, pacientemente, ainda que não conseguisse imaginar que bem o chá de gengibre poderia fazer. Se fosse alguma infusão mágica e potente para lhe conferir idade e experiência, Anne teria engolido 1/4 da xícara sem fazer careta. Marilla, e se eu falhar? Você dificilmente falhará por completo em um único dia, e muitos outros dias virão pela frente, disse Marilla. Seu problema, Anne, é que você espera ensinar tudo àquelas crianças e corrigir imediatamente todas as faltas delas, e, se não conseguir, com certeza pensará que falhou. Ai, gente, coitada da Anne, tendo aí que se preparar para o primeiro dia, né, de aula como professora e ainda com pessoas próximas a ela com opiniões tão diversas, tão conflitantes com aquilo que ela acredita. Lembrando que esse livro, né, se passa no início do século XX, né, 1900 e pouquinho. Então, infelizmente, naquela época era comum para os professores, né, darem palmatória nos alunos. A Anne, obviamente, não quer isso porque ela sofreu muito quando criança, né? Ela apanhou muito das pessoas que pegaram ela para cuidar quando criança. Então, claro que ela vai tentar de tudo para não ter que bater nos alunos e isso é o que vai diferir ela das outras professoras. Isso é um pouco à frente do tempo dela, porque naquele tempo era comum bater nas crianças na escola, infelizmente. Mas vamos ver aí, tomara que ela consiga lidar com a pressão, né, dos primeiros dias de aula e da irritação que às vezes alguns alunos causam sem ter que recorrer a algo que ela já não gosta. Ela não quer dar a palmatória, né? Mas vamos ver se ela realmente vai conseguir fazer isso. Eu espero que sim. Eu espero que ela seja uma professora à frente do tempo dela, sabe? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por chegar até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de terem lido esse episódio comigo aqui do livro 2 da Anne de Green Gables, né? Que se chama Anne de Avonlea. E a gente vai se falar nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!